enquanto Sofia saía correndo pela porta. Ela gritou para o filho: William, não esquece seu almoço. Ela viu a lancheira esquecida no balcão da cozinha e pegou rapidamente. A voz de William veio abafada pelo barulho da água enquanto ele lavava o rosto. Já tô indo, mãe, ele respondeu. Com 9 anos, William estava falando mais alto. Sua voz começava a mudar, aumentando a agitação da manhã. Sofia olhou o relógio. Ela e suas amigas sentiram aquela pressa familiar. Tinham menos de 15 minutos antes do turno no hospital. Anda logo, você vai perder o ônibus, ela gritou quando ele passou correndo, ainda com o cabelo molhado. Mesmo na pressa, ela sorriu. As manhãs eram sempre uma correria desde o divórcio, 3 anos atrás, mas o jeito animado de William fazia tudo valer a pena. Mãe, posso sair depois da escola? Ele perguntou, guardando a lancheira. Vou fazer a lição antes, prometo. Sofia pensou por um instante e concordou, mas lembrou William de estar em casa para o jantar. Valeu, mãe, ele comemorou, saindo apressado pela porta. Sofia pegou sua bolsa e foi para mais um dia de trabalho como enfermeira. O salário não era alto e o orçamento era apertado, ainda mais porque não podia contar com a pensão do ex-marido. Mas, mesmo assim, ela conseguia estar presente para a maioria dos momentos importantes de William. Quando ele saiu, ela entrou no carro e foi para o hospital, já planejando o dia. Depois do turno, tinha o jantar para preparar, a roupa para lavar e ainda precisava pensar na festa de aniversário da sua mãe, Azel. Aos 77 anos, Azel ainda era cheia de energia e bem-sucedida como gerente de imóveis. Sempre teve grandes expectativas para as filhas, mas parecia favorecer Chloe, que levava uma vida mais luxuosa. Por que sempre a Chloe? Sofia pensou por um instante, antes de afastar a ideia. Seu foco era William, mesmo sem entender por que Azel enchia a neta de Chloe de presentes, enquanto para William só dava coisas práticas. Ela tentava não se apegar a isso. Chegando ao hospital, Sofia deixou as preocupações de lado para cuidar dos pacientes. Bom dia, ela cumprimentou uma colega. O dia estava apenas começando. Dia agitado. Depois de se preparar, Sofia estava completamente focada no trabalho. Como enfermeira cardíaca, dedicava-se de corpo e alma ao que fazia. Mas sua rotina foi interrompida por uma ligação de Chloe sobre a festa de aniversário. Você pode ajudar no sábado? Perguntou Chloe. Sofia concordou, embora tenha ficado surpresa ao descobrir que Azel estava bancando os estudos da filha de Chloe no exterior, um contraste enorme com o que dizia William, que ele deveria buscar bolsas de estudo. Ao desligar, Sofia sentiu aquela velha sensação de injustiça, mas não teve tempo para pensar muito. Logo foi chamada de volta às suas funções por um colega. Ela manteve o foco e passou o dia determinada, cuidando dos pacientes como sempre, até que outra ligação a fez congelar. Era sobre William, ele tinha sofrido um acidente. O pânico tomou conta dela, seu coração disparou enquanto corria para estar ao lado do filho. Toda sua calma profissional desapareceu diante do medo de uma mãe. Desligando o telefone, ela foi direto ao supervisor e explicou a situação. Ele permitiu que ela saísse imediatamente. Os olhares preocupados dos colegas a seguiram enquanto ela corria pelo hospital em direção ao estacionamento, com o coração acelerado. Dirigiu até o Hospital Geral Center. Mary não era onde trabalhava, mas era onde William estava. Enquanto avançava no trânsito, sua mente não parava. Por favor, fique bem, murmurou a cada sinal vermelho, rezando baixinho. William sempre foi sua força. A ideia de que ele pudesse estar gravemente ferido a fazia tremer. Ao chegar na entrada da emergência, Sofia correu para a recepção, a voz trêmula e urgente. Meu filho, William, ele sofreu um acidente. A recepcionista rapidamente a direcionou para a área de tratamento. Um jovem médico de jaleco branco se aproximou. Você deve ser a mãe do William, disse ele, se apresentando. Com um tom calmo, mas firme, explicou a situação. William tinha sofrido uma fratura grave no braço direito e hemorragia interna. A tomografia mostrou danos no fígado. Ele precisava de uma cirurgia de emergência. Sofia, como enfermeira, sabia o quão sério era aquilo. Hemorragia interna e lesões no fígado eram uma corrida contra o tempo. Sim, ela murmurou, assinando os formulários quase sem pensar. Seu cérebro entendia, mas seu coração se recusava a aceitar. Preciso ver meu filho, implorou. O doutor, David hesitou por um instante, mas então a levou até ele.
William estava deitado, pálido e inchado, seu rostinho cheio de hematomas, o corpo pequeno ligado a vários monitores. Sofia segurou sua mão, sentindo uma onda de emoção. Então, ele abriu os olhos, fraquinho. Mãe, dói, sussurrou ele. Engolindo o choro, ela o tranquilizou. Tá tudo bem, meu amor, a mamãe tá aqui, vai ficar tudo bem. Uma enfermeira explicou que ele estava sonolento por causa da anestesia. Logo depois, um funcionário do hospital chamou Sofia para falar sobre o seguro. No escritório administrativo, ela recebeu a notícia que a fez gelar. A cirurgia custaria cerca de $211 mil. Seu coração afundou. Ela só podia pagar uma pequena parte. Precisamos de um pagamento inicial de $100 para prosseguir, informou o funcionário, com um olhar compreensivo, mas firme. O desespero tomou conta de Sofia. Sofia tentou ligar para o ex-marido, mas ele estava inacessível. Sua última esperança era Zell, sua mãe, que poderia ajudá-la com o dinheiro. Engolindo o orgulho, ela discou o número. Por favor, mãe, William sofreu um acidente. Preciso de ajuda para pagar a cirurgia, explicou, a voz trêmula. Houve um silêncio tenso antes da resposta de Azel. Sinto muito, Sofia, mas acabei de comprometer uma grande quantia para a educação de um outro membro da família no exterior. Sofia ficou em choque. A vida do William está em risco. Isso não pode esperar, implorou, a voz misturando medo e desespero. Mas Azel não cedeu, disse que já havia feito promessas e não podia voltar atrás. O coração de Sofia se partiu, lágrimas escorreram pelo seu rosto ao desligar. O doutor, David, se aproximou. Precisavam prosseguir com a cirurgia, mas ainda faltava a confirmação do pagamento. Por favor, me dê mais um pouco de tempo. Eu vou conseguir o dinheiro, prometeu ela, voltando para junto de William. Segurando a mão do filho, sussurrou palavras de conforto, tentando esconder seu desespero. William, mesmo fraco, lhe deu um pequeno sorriso. Deveria pedir ajuda aos colegas? Correr para o banco e tentar um empréstimo? Segurando firme a mão do filho, Sofia tomou uma decisão. Não importava como, ela daria um jeito. Como mãe, faria o que fosse preciso para proteger William. Enquanto a equipe médica se preparava, Sofia reuniu toda a sua força. A luta ainda não tinha acabado. 2 enfermeiras entraram no quarto, fazendo o coração de Sofia acelerar ainda mais. O problema do pagamento ainda não estava resolvido. Mas uma delas lhe deu um sorriso tranquilizador. A equipe cirúrgica está pronta. Vamos levar William para a sala de cirurgia. Sofia observou, confusa, enquanto levavam seu filho. Ainda não entendia como o pagamento tinha sido resolvido quando um administrador do hospital se aproximou. Antes que ele pudesse falar, Sofia viu algo inesperado. Sua mãe, Azel, caminhando apressada pelo corredor. Ela parecia diferente, desarrumada, maquiagem borrada, cabelo bagunçado. Azel parou na frente de Sofia, ofegante. A cirurgia do William? Perguntou ansiosa. Ele acabou de ser levado, respondeu Sofia, ainda fria, sem saber o que pensar. Antes que pudesse continuar, o administrador interrompeu. Senhorita Morrison, o pagamento inicial já foi feito, não precisa se preocupar. Sofia ficou paralisada. O quê? Ela ia perguntar mais, mas, antes que pudesse, ouviu outra voz familiar. Era Chloe, sua irmã, também parecendo apressada. Por quê? Sofia perguntou, tentando entender. Vamos conversar num lugar mais tranquilo, sugeriu Chloe, conduzindo-as até o refeitório do hospital. Sentadas com seus cafés, Sofia não perdeu tempo. O que está acontecendo? Chloe respirou fundo antes de explicar. Assim que soube da emergência de William, ligou para Azel. Descobriu que, no início, a mãe havia recusado ajudar, dizendo que já tinha comprometido dinheiro com outras despesas da família. Era estranho, especialmente porque Sofia sabia que essas despesas já estavam cobertas por outros meios. Por que você pagaria tudo isso? Perguntou Sofia, tocada, mas confusa, já que sua relação com Chloe sempre foi complicada. Chloe suspirou. Quando soube do que aconteceu com William, eu simplesmente não podia ficar de braços cruzados. Não importava nossas diferenças. Ela então revelou algo ainda mais chocante. A desculpa da nossa mãe sobre as outras despesas não era verdade. Eu verifiquei. Sofia virou-se para Azel, buscando uma explicação. Mas, antes que pudesse pressioná-la,
O doutor David apareceu para falar sobre a cirurgia e o que esperar da recuperação. Depois que ele saiu, o clima voltou a ficar pesado. Por que você mentiu sobre o dinheiro, mãe? Sofia perguntou, firme. Azel, visivelmente abalada, abaixou os olhos antes de admitir a verdade. Ela havia perdido uma grande quantia em um investimento que deu errado, estava endividada e, por vergonha, escondeu isso das filhas. Sofia e Chloe ficaram em choque. A mulher que sempre se mostrou bem-sucedida agora confessava estar arruinada financeiramente. O orgulho e o medo de perder o respeito a impediram de contar a verdade. Sofia sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Ela passou dias acreditando que sua mãe simplesmente havia escolhido não ajudar William, mas, na realidade, Azel estava impotente. O clima de confronto deu lugar a uma sensação amarga de compreensão. Então você deixou Emma estudar no exterior porque achou que era uma desculpa válida para recusar ajudar William? Sofia perguntou, a voz trêmula. Azel assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que errei. Que tipo de mãe e avó isso faz de mim? Foi a primeira vez que Sofia viu sua mãe tão vulnerável. Ela nunca tinha testemunhado Azel demonstrar emoção tão abertamente. Naquele momento, o telefone de Chloe tocou. Era John na linha. Depois de uma breve conversa, ela desligou, o olhar preocupado. Chloe se virou para as outras. John está a caminho, avisou. Ele está vendo opções legais para a dívida da mamãe. Talvez exista uma solução. Sofia, ainda processando tudo, começou a perceber que essa crise estava, de alguma forma, unindo sua família. Como você conseguiu pagar a cirurgia? Perguntou. Usei o cartão de crédito do John, respondeu Chloe com naturalidade. O limite é alto, então deu certo. Sofia segurou a mão da irmã, emocionada. Obrigada. É o que a família faz, Chloe respondeu com sinceridade. William é meu sobrinho, afinal. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em anos, a distância entre ela e Chloe parecia diminuir. Uma enfermeira se aproximou. A cirurgia está em andamento e progredindo bem, deve levar mais algumas horas. Sofia soltou um suspiro de alívio. Obrigada. Assim que a enfermeira saiu, as 4 mulheres ficaram sentadas em silêncio. Um silêncio cheio de segredos e mágoas antigas, mas que agora parecia diferente. E agora? Sofia perguntou baixinho. Azel ergueu o olhar, com uma determinação que Sofia não via há tempos. Vou ser honesta daqui pra frente, declarou, sem mais mentiras. Eu mesma vou lidar com minha dívida. Ela respirou fundo antes de continuar. E serei mais aberta com vocês duas, principalmente com você, Sofia. Sofia assentiu. Ainda era difícil esquecer tudo, mas agora, com a verdade à mesa, parecia que seguir em frente era possível. Vamos esperar juntas até a cirurgia terminar, sugeriu Chloe. Então, começaram a conversar e relembrando momentos do passado, esclarecendo mal-entendidos, compartilhando esperanças para o futuro. Elas ainda tinham muito a resolver, mas, pela primeira vez em muito tempo, pareciam estar se aproximando. Horas depois, o doutor David apareceu, cansado, mas com um sorriso no rosto. A cirurgia foi um sucesso, anunciou. As 4 choraram de alívio. William ainda estava em estado crítico, mas estável. Quando ele foi levado para a sala de recuperação, Sofia segurou sua mão com força. Do lado de fora, Azel e Chloe esperavam ansiosas. Ela sussurrou para o filho adormecido. Todos estamos aqui, meu amor, a vovó, a tia Chloe, estamos esperando você acordar. Nos dias seguintes, os médicos confirmaram, a condição de William era estável. Sofia mal teve tempo para descansar quando ouviu a voz fraca de William. Mãe, como você tá? Tá doendo? Ela apertou a mão dele com carinho e sorriu. Eu tô bem, meu amor. E você? Tá com dor? Um pouco. Tô com sede. Com cuidado, Sofia o ajudou a beber água pelo canudo. William olhou ao redor, confuso. Onde eu tô? No hospital. Ela explicou com delicadeza. Você lembra do acidente? Ele franziu a testa, tentando... Mãe, você dormiu um pouco? Ela passou a mão nos cabelos dele e sussurrou. Tá tudo bem. O que importa é que você tá aqui, seguro. Azel e Chloe entraram no quarto nesse momento. Os rostos das duas se iluminaram ao ver William acordado. Ei, campeão! Chloe sorriu. Que bom te ver acordado. Azel segurou a mão do neto.
estamos aqui com você, querido. Depois de um tempo, Sofia foi com a mãe até o refeitório do hospital. Enquanto tomavam café, refletiam sobre tudo o que tinham passado nos últimos dias. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu que a família estava realmente mudando, começando um novo caminho de compreensão e cura. De repente, Azel segurou a mão de Sofia. Sua voz carregava um peso que ela raramente deixava transparecer. Sofia, eu tentei ser a mãe perfeita, mas fiz muitas escolhas erradas. Me perdoa. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sofia sentiu um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, mas também empatia. Mãe, por que você sempre tentou esconder tudo? Somos uma família. Azel ficou em silêncio, olhando para o nada. Depois de um longo momento, finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Quando seu pai foi embora, eu morria de medo de parecer uma fracassada. Não suportava os olhares de pena. Achei que precisava ser forte. Não só por mim, mas por vocês também. Sofia se lembrou das noites em que viu a mãe chorando sozinha, quando ainda era pequena. Então você se jogou no trabalho, tentando criar a gente do jeito certo. Esse era seu orgulho, né? Sim, Azel admitiu, com um suspiro. Mas, no meio disso tudo, eu me perdi, especialmente com você. Sofia, eu vi você lutar tanto, e em vez de apoiar, eu me afastei. Achei que, se você enfrentasse sozinha, se tornaria mais forte. Mas talvez, eu só estivesse tentando esconder minhas próprias fraquezas. O coração de Sofia apertou ao ouvir as confissões da mãe. Pela primeira vez, ela começou a entender os anos de dureza e o favoritismo que Azel sempre mostrou para Chloe. Ela parecia mais frágil, mais parecida com seu pai. Achei que precisava de mais proteção, Azel confessou, arrependida. Enquanto falavam sobre o passado, esclarecendo mal-entendidos, tanto risadas quanto lágrimas vieram com facilidade. Sofia, que sempre viu a mãe como uma figura rígida e inabalável, agora a enxergava como um ser humano, com medos e falhas como qualquer outra pessoa. A conversa mudou quando Azel disse: não se preocupe com os custos do tratamento do William, eu vou cuidar disso. Mãe, e suas dívidas? Sofia questionou, preocupada. Eu sei, mas não perdi tudo. Decidi vender a casa e me mudar para um lugar menor. Já passou da hora de deixar essa velha imagem para trás. Sua voz carregava uma firmeza nova, uma decisão tomada sem hesitação. Mais tarde naquela noite, reunidos no hospital enquanto William descansava, a família conversou sobre o futuro. O marido de Chloe, John, sugeriu: Azel, já pensou em declarar falência? Não é o fim do mundo, é um jeito de recomeçar. Azel ficou em silêncio por um momento, surpresa com o apoio. Então, sorriu, sentindo um orgulho verdadeiro, não aquele orgulho superficial que a guiou por tantos anos, mas um sentimento mais profundo e sincero. Eu vou começar de novo, dessa vez, sem mentiras, sem tentar ser algo que não sou. Enquanto discutiam os próximos passos, Sofia sentiu algo diferente. Havia uma mudança real na família. Ela olhou para William e Emma, rindo juntos na cama do hospital. Pela primeira vez, sentiu que essa crise tinha sido um ponto de virada, uma oportunidade para reconstruírem seus laços. Parece que finalmente estamos nos tornando uma família de verdade, William murmurou, sonolento, com um sorriso no rosto. Sofia o observou adormecer e sentiu algo que não sentia há muito tempo, esperança. Lá fora, o céu noturno brilhava com estrelas, como se anunciasse um novo começo. Meses depois, em um apartamento pequeno, mas aconchegante e ensolarado, Azel se arrumava para mais um dia de trabalho. Sentia uma paz inesperada naquela nova casa simples, mas cheia de significado. Bom dia, chamou sua colega, VVF, lembrando-a da agenda do dia. Era um novo começo para Azel, um feito de simplicidade e felicidade verdadeira.